Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu irei falar sobre o fogo do Espírito Santo e peço a Deus, em nome do Senhor Jesus, que venha abrir a mente e o coração de cada um que estiver ouvindo essa mensagem, amém? Em Lucas 24:36, diz: depois da ressurreição, da crucificação e da ressurreição, Jesus apareceu aos 12 discípulos e eles ficaram aterrorizados, pensando que estavam vendo um fantasma. E Jesus disse: vede as minhas mãos e os meus pés, pois um espírito não tem ossos e nem carne, pois eu tenho. E Jesus perguntou a eles se tinha algo para comer. Então eles lhe deram peixe assado e favo de mel. E Jesus comeu diante deles. E depois disse: convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e de Salmos, ou seja, milhares de anos antes dele nascer. Ele queria dizer que ele era o Cristo, o Messias. Então abriu a mente, o entendimento dos discípulos para compreender melhor as Escrituras antigas. E em meu nome abrisse os entendimentos, e em meu nome pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as minhas testemunhas, e eis que vos enviou a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Essa leitura está em Atos 1:4. Jesus disse aos discípulos para que não se ausentasse de Jerusalém. João Batista batizou com água, que significa o batismo que os pastores fazem, para as pessoas que se convertem do mundo. O pastor batiza as pessoas com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, disse Jesus para os discípulos. E os discípulos perguntaram: o Senhor restaurará Jerusalém neste tempo? E Jesus disse: não vos pertence saber tudo sobre o tempo, as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. E muitas vezes nós somos assim, queremos saber o tempo que Deus vai agir e resolver os nossos problemas. Mas não podemos saber tudo, só temos que confiar e esperar, e não deixar o fogo do altar se apagar. Deus nos deu os materiais da fé, as ferramentas necessárias para usarmos e não deixar o fogo do altar se apagar. Na Bíblia diz: algumas vezes a presença de Deus se manifestou como fogo. A Moisés, quando ele subiu ao Monte Santo, Deus se manifestou na sarça ardente, que o fogo estava aceso, mas a sarça não se consumia. Aleluia. No altar que Elias restaurou, que estava quebrado, Deus se manifestou mandando fogo. Para Salomão, quando fez o templo para o Senhor, Deus também, a sua presença se manifestou a Salomão como fogo. E em Levítico, 5 vezes, o povo é instruído para não deixar o altar do Senhor se apagar. Aleluia. O Espírito Santo, ele é livre. Ele vai e ele sopra aonde ele quer. Não podemos dominar, nem controlar, nem mandar no Espírito Santo. Nem igreja nenhuma, nem religião nenhuma pode patentear o Espírito Santo. Ele vai nas praças,
nos leitos de hospitais, nas prisões, nos trabalhos, na rua, na vida de quem Ele escolher. E Ele é especialista em escolher pessoas fracas, pessoas vis, pecadores, pessoas desprezadas pela sociedade, pela família, porque Ele não vê como as pessoas veem. Ele olha dentro, a essência, o coração, e Ele liberta das prisões, Ele liberta das trevas e coloca o seu escolhido, o seu ungido, para se assentar junto com os seus príncipes. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus disse para os seus discípulos: não convém saber o tempo de Deus e as ações de Deus, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minha testemunha em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Aleluia. Ou seja, depois que eles receberam o fogo do Espírito Santo, que eles ficaram cheios, eles teriam força, autoridade, ousadia para poder falar, proclamar o evangelho da salvação para o mundo inteiro. Glória a Deus. Em Atos 2 diz: o dia do Pentecoste, os discípulos estavam todos reunidos. De repente veio do céu um som, um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa de glória. Todos que estavam foram batizados com fogo do Espírito e começaram a falar em línguas estranhas, cada qual com uma língua diferente, conforme o Espírito concedia que falassem. E uma multidão de pessoas e religiosos, ouvindo aquelas vozes, correram para ver o que estavam falando, mas não podiam entender nada e ficaram maravilhados. Eles já eram crentes, os discípulos estavam limpos pelas palavras, pelos ensinamentos de Jesus. Porém, eles precisavam ser revestidos pelo fogo do Espírito Santo. Assim somos nós. O Espírito, ele nos capacita, nos purifica, aquece o nosso coração, destrói a sombra das trevas que tentam enfraquecer a nossa alma, preenche o nosso vazio interior com luz e amor divino e nos dá ousadia para falar do seu evangelho. Não podemos deixar o fogo do altar se apagar. Tem crente que o seu altar está sujo, quebrado, cheio de cinzas. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, porque Timóteo estava assim: reaviva os dons que há em você, glória a Deus. Sou eu, é você, somos nós. Temos que reavivar os dons que Deus nos deu, usando instrumentos da nossa fé. Quando tem fogo no altar, temos fervor pelas coisas de Deus. Sem fogo do Espírito, as igrejas são meramente reuniões enfadigantes, repetitivos, desgastantes. Só há cura, milagre, poder, libertação, se há fogo no altar. Aleluia, glória a Deus. Manda fogo do céu, queima este altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Aleluia. Essa foi a mensagem deste vídeo. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, compartilha, deixa um like, que Deus abençoe a todos. Tchau.